Muito boa tarde a todos presentes na loja Conde Saint-Germain, aqui online e também presencialmente. Estamos hoje recebendo nossa querida irmã Márcia Rosenwald para falar um tema muito interessante, que é sobre a iniciação à astrologia esotérica e seus arquétipos. Então, estamos muito interessados sobre esse tema, que é um tema para quem estuda esses temas, é um tema bastante estimulante, né? Então, Márcia, seja bem-vinda. Estamos todos para você. Meus irmãos, muito obrigada inicialmente pelo convite, a Regina Medina, que me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu tenho uma simpatia muito grande por essa loja, a começar pelo nome, Conde Saint-Germain, que é o nome de um mestre de sabedoria. E nós sabemos que nem todos os mestres aceitam discípulos. E o Conde Saint-Germain é um dos poucos que aceita. Então, eu já acho que isso, aos olhos do mestre, já é um atrativo e já mostra o compromisso dessa loja com o trabalho junto aos mestres. Bem, meus irmãos, o tema da palestra de hoje já foi dito, que é a iniciação à astrologia esotérica e seus arquétipos. E eu inicio essa exposição com uma frase de Alain Léo, extraída de uma de suas obras, que diz o seguinte: o sábio governa os seus astros, o tolo aos seus obedece. Alan Léo, pessoal, foi um teosofista britânico. Ele se filiou à loja de Londres um mês antes da morte da senhora Blavatsky. E ele foi astrólogo, inclusive ele fundou uma loja só sobre astrologia, astrologia voltada à luz da teosofia. E ele foi precursor dentre os textos ocidentais a combinar temas como astrologia, karma e reencarnação. E ele definia a astrologia esotérica como sendo aquela que rege as ações dentro do homem e a sua capacidade de se harmonizar com a natureza. Que também mostra as possibilidades do desenvolvimento dos poderes latentes junto à vontade divina. E a astrologia exotérica seria aquela que refere aos impulsos humanos ditados por ações externas, ou seja, sob a ótica da separação e não da unidade, que é o foco da astrologia esotérica. Então, o exemplo que ele traz é muito interessante. Ele diz que, da mesma forma que um médico ele pode examinar o corpo de um paciente e, mesmo assim, não adentrar no todo, na sua constituição, tanto física como espiritual. Então, a astrologia exotérica, ou seja, essa que a gente conhece no dia a dia, ela também pode falar de uma forma mais psicológica, mais material da vida da pessoa, se adentrar nesse todo, se adentrar no campo espiritual. A astrologia, acima de tudo, é uma linguagem. E aqui é importante a gente esclarecer que antes da astrologia ser uma arte adivinhatória, preditiva, profana, ela era considerada uma arte divinatória, aquela que nos conecta o homem, Deus e o universo, ou seja, era algo mais sacramental, era algo mais divino. E é nessa perspectiva mais esotérica que eu pretendo falar desse tema aqui hoje. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de contar para vocês aqui, de expor a minha experiência pessoal, como foi que a astrologia impactou a minha vida. Eu deveria ter ali uns 15, 16 anos, estava no ensino médio, e eu sempre gostei de história antiga, das grandes civilizações, história egípcia, dos romanos, enfim, toda essa história antiga, das civilizações antigas. E um dia eu encontrei no colégio um livro que falava, que se reportava ao período da história de Roma Antiga, chamado Satiricon. Satiricon foi escrito no século I depois de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos esse livro, por Petrônio, que dizem que ele foi um servidor, alguém que trabalhou na corte do imperador Nero. E acontece que no decorrer do livro acontece um banquete, que é o famoso banquete de Trimalquião. E nesse banquete ele começa a falar dos signos do zodíaco e das suas virtudes e dos seus defeitos. E aí, quando ele chega em Sagitário, que é o meu, ele diz o seguinte: em Sagitário, nós temos os estrábicos,
que olham para a couve e se servem do toucinho. E aí eu fiquei muito indignada com isso, na verdade, porque eu era muito estrábica. Desde criança, desde os meus 4 meses de idade, minha mãe fala que viu que eu tinha esse problema. E meu estrabismo era muito acentuado. Eu fiz 3 cirurgias. E aí, assim, eu me lembro que quando eu fiz a última cirurgia, eu ainda não estava satisfeita com o resultado. Eu cheguei na médica e falei, ó, doutor, eu quero uma outra cirurgia, que ainda não ficou bom. E ela disse assim para mim, olha, não tem mais jeito de mexer no seu olho. Aqui a gente já fez o que era possível fazer, não tem como mais mexer. E aí caiu a ficha, né? Eu falei, agora não tem mais jeito, né? Fui desenganada pela medicina, vou ter que encarar o mundo desse jeito mesmo, que eu era uma pessoa muito retraída, eu não me comunicava, imagina se eu ia dar uma palestra. Não falava, não interagia muito com as pessoas por causa de me sentir assim, era um complexo mesmo, um problema com a minha imagem em relação ao estrabismo. E aí o tempo passou, e aí quando eu tive a oportunidade de encontrar a teosofia, de estudar, de me aprofundar mais nesses temas metafísicos, eu resolvi então pesquisar, verificar se realmente tinha alguma relação essa história do estrabismo com o signo de Sagitário. E eu cheguei à conclusão, acreditem vocês ou não, todo mundo aí é livre para pesquisar e chegar às suas conclusões, que existe sim uma relação entre as pessoas do signo de Sagitário, ou que têm o ascendente em Sagitário, ou algum aspecto forte, algum estélio em Sagitário com o estrabismo. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos que eu pesquisei e que vocês vão ver sim que existe essa conexão. Deixa eu ver aqui. Bom, o primeiro que eu selecionei aqui foi o Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão. Vocês podem ver pelo mapa dele aqui que ele tem a Lua e o ascendente em Sagitário. E, visivelmente, pela imagem, a gente vê que ele é estrábico. O segundo também filósofo, Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre também, pelo mapa dele aqui, a gente pode verificar que ele tem um ascendente em Sagitário e ele é bem estrábico. Pelas fotos a gente vê visivelmente aí na face dele. Nós temos aqui a atriz Cristiane Oliveira, que foi a Juma Marruá da primeira versão do Pantanal. A Cristiane, ela tem Sol e Lua em Sagitário, ela é sagitariana com força. E a gente vê também que ela tem essa característica do estrabismo. Tem um estudo muito interessante, pessoal, sobre a obra do Leonardo da Vinci, em que os pesquisadores da Escola de Optometria e Ciências Visuais da Universidade de Londres, na Inglaterra, chegaram à conclusão de que ele era estrábico. Isso porque, no exame de 6 prováveis retratos e autorretratos de Da Vinci, nos quais a direção do olhar de cada olho é identificável, mostra que a maioria das pinturas exibe um ângulo de estrabismo exotrópico, ou seja, para fora, de menos 10,3 graus, apoiado por um ângulo aí de Heisenberg, que é a referência deles aí, para fazer esse tipo de cálculo. E isso é visivelmente visto nessa figura, nessa pintura dele, famosa, chamada Salvator Mundi, que muitos consideram que é um próprio autorretrato de Da Vinci. Esse estudo ele foi publicado no periódico científico JAMA Ophthalmology, e essa notícia ela foi postada aqui no Brasil, na revista Encontro, em 25 de 10 de 2018. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar essa reportagem. E, a julgar pelo mapa de Leonardo da Vinci, a gente vê que essa informação confere, porque ele também tem o ascendente em Sagitário. E a gente sabe que o Leonardo da Vinci ele conhecia muito de anatomia humana, então ele não ia fazer isso aleatoriamente. Então, por isso, os cientistas chegaram a essa conclusão de que não foi algo aleatório, ele estava reproduzindo a própria imagem. Assim, um outro artista agora brasileiro, Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele não tem muitas fotos, a gente não encontra muitas imagens do Olavo Bilac na internet. A maioria é assim, de perfil, que já é uma característica de quem é estrábico, ou seja, para esconder um pouco, para disfarçar um pouco o defeito.
ele tirava suas fotos sempre assim. Mas há registros, há menções em que é dito que ele tinha essa característica. E eu citei aqui um trecho de um artigo de autoria do senhor José Roberto de Castro Neves, que é doutor em Direito Civil pela UERJ, em que ele diz o seguinte: embora estrábico e feioso, Olavo Bilac era dono de uma memória prodigiosa, além de um exímio contador de histórias. Sabia proclamar um sem fim de poemas de cor. E aqui a gente vê, pelo mapa do Olavo Bilac, que ele tem Sol e Lua em Sagitário, ele é sagitariano com força. Bom, nós temos também o nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. A maioria dos astrólogos colocam o ascendente dele bem aqui, no signo de Sagitário, mas existe uma certa imprecisão na data de nascimento do Chico, porque como acontecia com muitas pessoas que moravam no interior, que nasciam em casa, então não havia essa preocupação de colocar o horário exato do nascimento. Tem alguns astrólogos que colocam aqui na cúspide, entre Capricórnio e Sagitário. Mas mesmo que estivesse na cúspide, a gente sabe que haveria ali influência ali dos dois signos, o que manteria essa característica dele de ter o ascendente em Sagitário. Também a gente verifica que ele tem a característica do estrabismo. O Chico dizia que esse problema na divisão que ele tinha era para evitar que ele olhasse para as coisas que não devessem ser vistas, para que ele mantivesse o foco no trabalho que ele deveria realizar. E aí a gente tem que lembrar, nesse momento, do arquétipo do signo de Sagitário, que corresponde a um arqueiro. É o símbolo do centauro, que tem a metade superior da forma humana, que é um arqueiro, e a forma de animal na parte de baixo, na parte inferior. E é dito, pessoal, que uma das primeiras coisas que quem pratica o esporte de arco e flecha tem que fazer é treinar o seu melhor olho. Ou seja, ele tem que treinar a sua melhor visão, para que ele treine aquele olho para fixar a sua visão, para treinar a sua visão. E de acordo com os médicos, o estrabismo ocorre porque há uma ambliopia ocular, que eles chamam, em que há um problema de ligação entre o cérebro e o olho. Organicamente, o olho é normal, mas por alguma razão, o cérebro deixa de considerar as imagens, as informações daquele olho e se concentra em apenas um. Em razão disso, o olho vai perdendo a mobilidade, os nervos vão se atrofiando e ele vai perdendo a sua função de ver. Então, a gente supõe que, em razão disso, pode ser que justifique essa característica das pessoas que têm ascendência de Sagitário ou do ascendente de Sagitário com esse arquétipo, em razão dessa característica ser uma uma questão que é exigida do arqueiro, que ele é o arqueiro, para ele manter o seu foco. E o Sagitário é justamente isso, o sagitariano ele tem que manter o foco, ele aponta para o centro da galáxia, ele é o exemplo da nossa mônada, que passa por todos os reinos, vegetal, do animal, e até buscar a sua condição de ser divino, ou seja, ele tem que buscar, ele é um buscador, e por isso ele precisa treinar a sua melhor visão, a sua percepção espiritual. Bom, pessoal, essa ideia de arquétipo, ela remonta a Platão. Para Platão, ele dizia que o arquétipo, essa ideia arquetípica, seriam os modelos originais de todas as coisas existentes. Ou seja, seriam as ideias primordiais da mente de Deus. Olha que coisa linda, né? As ideias primordiais da mente de Deus. E Carl Jung, ele incorpora essa interpretação, esse pensamento de Platão, e coloca isso como arquétipos do inconsciente. E isso pode ser encontrado, segundo ele, nos mitos, nas lendas, na literatura, nos filmes e até nos nossos sonhos. Ou seja, para Jung, os arquétipos são padrões do inconsciente coletivo, são o resultado de milhares de vivências de diferentes gerações.
Ou seja, como eu disse para vocês, esse livro, Satyricon, foi escrito há 2000 anos atrás. E olha que é, eu encontrei ele e ele mostra uma coisa que relaciona uma característica de pessoas daquela época com as pessoas de agora, ou seja, é cíclico, são repetições de padrões. Desde aquela época eles já sabiam que isso era uma característica sagitariana. Bom, e assim como Jung criou seus 12 arquétipos, a astrologia também tem seus 12 ciclos. E para a gente falar de astrologia esotérica, é importante a gente voltar lá na cosmogênese, lá no primeiro volume da Doutrina Secreta, nas três proposições. Vocês vão se lembrar que a primeira imagem que Blavatsky fala na Doutrina Secreta, que aparece para ela, era de um disco branco com um ponto no meio, não é isso? Então, para quem estuda astrologia, a gente já percebe logo que isso tem relação, isso é um símbolo astrológico. A gente sabe que esse círculo com um ponto no meio, ele representa o nosso Sol, é um símbolo astrológico. Então, o primeiro símbolo que aparece na doutrina secreta é um símbolo astrológico. E esse círculo, ele delimita o quê? Ele delimita a atuação do absoluto, é onde a manifestação vai acontecer. Que nós conhecemos isso como o primeiro logos. E no segundo momento, vai haver essa emanação e essa separação entre matéria e espírito, que a gente chama também de segundo logos, para no terceiro momento vir a manifestação, que é o terceiro logos, onde todas as coisas visíveis e invisíveis serão construídas. Bom, a constituição dos signos. De acordo com Alan Léo, que se reporta à doutrina secreta, ele diz que a doutrina secreta que na doutrina secreta existe uma substância material primordial no universo e que dessa substância a vida una pulsa em três ondas, em três modos fundamentais de movimento, conhecidos pelos filósofos hindus como as três gunas, ou atributos da matéria, que é rajas, atividade, ação, tamas, inércia, estabilidade, e sattva, harmonia, equivalentes às três qualidades dos signos zodiacais, que é o cardinal, o fixo e o mutável. Então, quando se multiplica essa triplicidade das gunas pelos elementos do fogo, da terra, do ar e da água, que são os tátuas, resultariam então na combinação dos 12 signos do zodíaco e suas três qualidades: cardinal, fixo e mutável. Mas existe ainda um quinto elemento que é o éter. O éter, ele tem uma natureza material. Ele seria o veículo de Akasha, o veículo de uma das expressões do Akasha, que seria o som, a vibração. Então, o éter está em tudo. Está na matéria, está no espírito, está em tudo. Nós estamos no éter, nós somos éter. E ele é considerado o quinto elemento, de acordo com a doutrina secreta. E assim, de acordo também com Alan Léo, ele sintetiza essa ideia dizendo que os signos, em suas muitas combinações, exibem as formas da matéria em movimento onde a consciência trabalha. Olha só que interessante. Prosseguindo aqui, pessoal. Subahal. Pessoal, a doutrina secreta nos fala muito de astrologia, mas HPB utiliza muito da nomenclatura védica, porque que foi descrita por Subahal, que era Vedanta. Ele seguia, então, a astrologia védica. Subahal foi um destacado teosofista. Ele participou muito ativamente nos primeiros anos da Sociedade Teosófica na Índia, e seu conhecimento era tão profundo na filosofia oculta que os adeptos escolheram ele para ajudar Blavatsky na elaboração da doutrina secreta. E no primeiro momento ele até recusou, porque ele achou aquilo tudo tão caótico, tão confuso, mas o respeito dele também era tão grande por HPB que ele aceitou e começou desde o início a revisar todo aquele material que ela havia escrito para colocar em ordem para vir a ser a doutrina secreta. E conta-se que havia muita divergência entre os dois,
porque Subarral entendia que muitas daquelas informações, daquelas revelações, ainda não deveriam ser publicadas. Aquilo deveria ser mantido ainda em sigilo, somente para as pessoas que pudessem ter conhecimento dessas revelações que haviam na doutrina secreta. E em 1886, ele pede para sair da Sociedade Teosófica em razão de uma pressão sofrida por um grupo de membros que exigia a imediata publicação da doutrina secreta, que foi publicada só 2 anos após, em 1888. Subarral morre 4 anos depois de sua saída da ICT, aos 33 anos. Ele sucumbiu à doença que, à época, ao que parece, se assemelha à varíola. Ele sucumbiu a essa doença dizendo que seu guru havia chamado e que era a hora de sua partida. Essa idade de 33 anos é muito simbólica do ponto de vista esotérico, porque é um número do mestre. Ou seja, Subarral era o iniciado, era alguém de uma alta estatura espiritual. E a função dele, eu creio, que era justamente essa, de auxiliar a Blavatsky para a construção dessa obra magna que foi a doutrina secreta. Ou seja, nós temos que ter muita reverência para o Subarral, porque sem ele talvez não teríamos a doutrina secreta da forma como foi feita. Bom, Subarral entendia muito de astrologia, pessoal, tanto a esotérica como a exotérica. E ele sabia que o nome dos signos não estava relacionado apenas com as constelações. Ele sabia que existia algo a mais ali, existia algo oculto que estava relacionado com a própria criação do universo. Para ele, os signos, ele contava toda a história da criação. E ele passa, então, criou vários métodos para poder desvendar, descobrir qual era realmente o significado por trás daqueles signos, porque ele sabia que, como havia o movimento dos astros, a precessão dos equinócios, que a Terra, o eixo da Terra girava, mudava de posição, isso não estava, o nome dos signos não estava diretamente relacionado com as constelações. E aí ele descobriu alguns métodos, ele inventou. Ele começou a olhar então o sinônimo das palavras, descobriu também o valor numérico de cada letra dos signos, examinou os antigos mitos e alegorias, e ele fez também a permuta dos diferentes sílabas que compõem a palavra e examinou as novas combinações. Então, eu vou passar para vocês aqui um resumo do que seria esse estudo de Subarral, considerando esse aspecto esotérico submerso, ou seja, que está além do que a astrologia exotérica vê, ou seja, o seu significado oculto. Então, na coluna da esquerda, eu coloquei os signos como nós os conhecemos aqui no Ocidente, e aqui no centro nós temos o nome védico dos signos, e aqui na sequência nós temos o significado esotérico, que Subarral entendia depois dele ter estudado e aprofundado esses temas. Então, o primeiro é Ares, que no védico é Mesha, e segundo Subarral, é Parabrahman, a causa autoexistente, seria o absoluto. Depois vem Touro, Touro para o védico é Rishabha, que seria o Aum, o Om, a sílaba sagrada, o som primordial, o verbo, a trindade na unidade, que também significaria a trindade hindu. A seria Brahman, U, Vishnu e M, Shiva. Isso seria o significado do Aum, da vibração. E aqui nós estamos vendo que nós estamos na cosmogênese. E aqui em Gêmeos, já na sequência, que é Mitula, seria o primeiro andrógeno. Nós entraríamos já na antropogênese, que seria também, que significaria a terceira humanidade, da qual Eva e Adão são representantes. Assim como quando a gente vê aquela alegoria de que Eva foi criada da costela de Adão, muitos místicos interpretam isso como sendo esse período da nossa humanidade, da terceira raça, em que houve a separação dos gêneros, ou seja, os gêmeos em corpos diferentes. Seria essa a interpretação. 4, nós temos Câncer, que no védico é Karkataka. Seria o sagrado tetagrama, a unidade, também representando aqui já a quarta raça, a raça dos
que foi criada pelos Píteres lunares, né, que foi nos concedido essa mente inferior. Aqui é dito o sagrado tetagrama, porque quando a gente soma o 1 mais o 2, o 3 e o 4, dá 10, que na numerologia, quando a gente faz a redução, dá 1, ou seja, a gente volta à unidade. O 4, ele é o espelho da ideação divina, por isso o sagrado tetagrama. E aqui a gente lembra também que a quarta raça, que foi criada pelos Píteres lunares, é regido pela Lua, ou seja, a Lua é que nos dá essa mente inferior, que muitas vezes se confunde com as nossas emoções, com nossos instintos, que nos remete também ao passado, à nossa ancestralidade, que a gente vem de outros reinos do animal, ou seja, aqui é a nossa condição de mente concreta da quarta raça. E na sequência, Leão, Sinha, representando já o nosso momento atual, a nossa quinta raça, o Jivatma, o princípio mental, a individualização humana superior, ou seja, nós estamos aqui para desenvolver a nossa mente superior. Na sequência, vem Virgem, que é Cânia. Subarral interpreta isso aqui como a luz astral, a Virgem Sagrada, o equilíbrio entre as 6 forças da natureza, o hexagrama. Seria então o sexto princípio, a mente manas iluminada por Budi. E aqui é interessante porque não existe separação, mas existe essa dualidade, o hexagrama representa o quê? Os dois triângulos entrelaçados, ou seja, existem duas forças, mas em equilíbrio. Nós já ultrapassamos a nossa fase, já transcendemos a nossa personalidade, mas ainda estamos no mundo da dualidade. O sétimo signo é Libra, para o Védico é Tulan. Significa os 36 tátuas, nascidos de Avidya, a completude, o caminho de Nara, Vênus, o espírito sobre a matéria. Bom, aqui representa também o nosso sétimo princípio, Atma, nosso sétimo e último princípio. Quando a gente estuda astrologia, a gente sabe que Libra ela é regida por Vênus. E o símbolo de Vênus é um círculo sobre a matéria, sobre a cruz, que representa o espírito sobre a matéria, o espírito que vence a matéria. Ou seja, aqui não aqui nós já estamos já na fase de Atma. Não temos mais aqui a personalidade, estamos na individualidade. E na sequência temos Escorpião. Escorpião para eles é Vishka, que seria o universo em pensamento, a dissolução do eu, o microcosmo olhado de um ponto de vista subjetivo, ou seja, aqui não existe mais o eu, aqui é a dissolução do eu, aqui é aquele mergulho no abismo, é a volta à casa do Pai. E no Sagitário, que é o nono signo, para eles é Danos, representa justamente isso, os 9 Prajapatis, os assistentes do demiurgo, as hierarquias criadoras, os manus, os rishis, os seres elevados. Em Capricórnio, o 10º signo, também para eles considerado Makara, a forma do universo material na mente do demiurgo, o dodecaedro, ou seja, o terceiro logos, o arquétipo da manifestação. Aqui, na verdade, a gente está retornando, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está retornando, a gente sai lá, a gente começa com a manifestação, com a emanação, com a manifestação, com a cosmogênese, com a antropogênese, passamos pelos princípios e estamos voltando para a mente do Criador. Quando nós chegamos aqui no 10 em Capricórnio, só existe a mente do Criador, do Demiurgo. Não existe, ou seja, existe o Logos apenas na mente. Por isso que ele coloca como o terceiro, é o arquétipo das coisas que serão manifestadas. O 11º é Aquário, que é Cumbá. Subarral coloca como sendo os 14 lokas, que ele faz uma análise do valor numérico dessa palavra e chega a 14,
que ele considera que são os manus do Manvantara, os períodos de manifestação. E, por fim, o 12º, que é peixes, ou mina, ele chama de o quinto elemento. O signo sugere que a água não é água comum, mas o solvente universal dos alquimistas. É o mais importante entre todos os elementos, o éter, o condutor. Quando nós analisamos os signos, nós falamos que o éter seria o quinto elemento, mas aqui para nós. Mas esse tratando de absoluto, ele seria o primeiro, ele seria aquela força, aquele condutor para que a consciência possa se manifestar. Então, ele é o mais importante, de acordo com a interpretação nessa fase da criação, ele seria o mais importante, porque é dele que vai conduzir toda a vibração, toda a consciência, toda a luz astral. Bom, não sei se deu para perceber, mas ele quis mostrar que os signos, ele conta toda a nossa história. E ele, segundo ele, é, a história da humanidade se dá em 7 capítulos, mas ele só ia mostrar o primeiro, ou seja, ele iria girar apenas a primeira chave. Foi só isso realmente que ele fez. Bom, pessoal, mudando aqui, vamos ver como é a constituição do mapa astral. Bom, o mapa astral é constituído de signos, que são os arquétipos, os padrões fundamentais resultantes da fusão dos elementos físicos e etéricos. Temos as casas, que são as áreas da nossa vida, o local onde as ações, os fatos, os acontecimentos ocorrem. Os planetas, que são as consciências, as energias, os deuses, os anjos, dando o ritmo e o fluxo aos acontecimentos. E os aspectos, que mostram como se dará essa interação dos planetas nas casas, que pode ser favorável ou desfavorável, que a gente hoje nem chama mais de desfavorável, a gente diz que os aspectos são desafiadores. Hoje a gente não utiliza mais essa coisa de que é um aspecto negativo ou um positivo, não. Tudo que vem é para o nosso crescimento, é para o nosso engrandecimento, então são aspectos que são desafiadores, que muitas vezes nós precisamos mesmo ser impulsionados para que a gente saia da inércia. E quais são os principais posicionamentos que eu recomendo que todo mundo deveria conhecer no seu mapa astrológico? O primeiro é o Sol, que representa a nossa essência, a nossa individualidade, o nosso eu superior, o nosso mana superior. A Lua, que é o aspecto emocional, a nossa psique, a alma, reporta-se à nossa ancestralidade, ao passado e, portanto, ao karma. Esotericamente representa também o plano astral. E o ascendente. O ascendente é o nosso eu externo, inferior, manas inferior, ou personalidade, seria a nossa aparência física, a mente concreta. O ascendente ele faz essa conexão com o nosso eu externo e o nosso eu interno. É o filtro de todas as nossas experiências, ou seja, se você não sabe qual é o seu ascendente, vai ser difícil você fazer esse filtro, porque é por meio do seu ascendente que você se mostra para o mundo, que você vivencia as suas experiências para fazer que isso se torne conhecimento, para que isso sirva de uma experiência para o engrandecimento do seu espírito. Então é importante que você esteja ciente e conectado com o seu ascendente para você aproveitar ao máximo as suas experiências para transformar isso em aprendizado. Bom, pessoal, e não dá para falar de astrologia esotérica sem falar dos nódulos lunares. Os nódulos lunares, eles não são planetas, eles não são luminares. Eles seriam esses pontos aqui de intersecção entre a órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol. Então, esses pontos aqui são os nódulos lunares. E o que eles representam? O nódulo sul, que é também chamado de cauda do dragão, ele representa justamente os nossos aprisionamentos kármicos, aquilo que a gente traz de outras vidas, aquilo que a gente ainda está apegado, que a gente não consegue se libertar e que está travancando o nosso desenvolvimento, que é ir para onde? Para ir para o norte, que é a cabeça do dragão. No nosso mapa astral, ele está sempre a 180 graus um do outro. Então, se a sua cabeça do dragão está em Áries, consequentemente, a cauda vai estar em Libra. E é importante saber isso por quê? Porque
os nódulos lunares, eles nos colocam, eles nos mostram qual é o nosso verdadeiro caminho cósmico, o que que a gente precisa fazer para evoluir nessa vida, qual é a polaridade que a gente tem que trabalhar, o que que você tem que desapegar, desprender, romper, e para onde você deve ir. Bom, de acordo com a astrologia védica, o nó do norte é conhecido como a cabeça do dragão, como eu disse para vocês, é o Rahu, e o sul como a cauda do dragão, seria Ketu. É entendido também os nódulos lunares como o Ouroboros, que é o próprio Logos, a hierarquia criadora, o Jan Chohans, na doutrina secreta é chamado de Arri. Só que quando a gente fala em Logos, a gente já se reporta aqui a Saturno, a Cronos, que é o deus do tempo, enquanto que o nosso pequeno Logos aqui é regido pela Lua, por isso o nódulos lunares. Porque existe uma relação muito grande entre Saturno e a Lua, que são planetas, que são entidades criadoras, construtoras, que dão estrutura. E o Ouroboros também tem a relação com o deus védico Varuna, que foneticamente se diz o Aruna, que é o protótipo de Uranus dos gregos, que virou o nosso planeta Urano. E aqui eu acho interessante a gente fazer uma referência à doutrina secreta, lá na primeira instância, volume 1 da doutrina secreta, onde ela diz o seguinte, no número 2: o tempo não existia porque dormia no seio infinito da duração. E o número 3 diz o seguinte: a mente universal não existia porque não havia Arri para contê-la. E aí a gente volta na mitologia de Cronos e Urano, porque essa mente limitada é o quê? É Urano, é o Akasha, é conhecida como seria a própria mente ainda não limitada. E quem é que limita? É Cronos. Cronos vai lá e castra o seu pai, Urano, e faz o quê? Ele estabelece o tempo, ele cria uma mente universal, um espaço onde essa mente universal pode se manifestar. Por isso essa relação do Ouroboros com Urano, porque é daí que, a partir do momento em que Cronos ele estabelece esse espaço, ele rompe com essa mente limitada, ele cria um espaço para que a manifestação possa existir, começa a haver o tempo, porque antes havia apenas a duração, mas o tempo passa a existir a partir do momento que há a ciclicidade, que há essa delimitação do logos, que também podemos chamar do anel não passará. E por isso que no nosso emblema da Sociedade Teosófica consta o Ouroboros. E notem que, como no nosso mapa astral, a cauda e a cabeça do dragão está em lado oposto, no emblema da Sociedade Teosófica, eles estão juntos, onde a cauda e a cabeça do dragão se encontram. Por quê? Porque aqui o nosso emblema mostra o quê? A nossa sétima raça, seria o final da nossa existência aqui, da nossa evolução. Por isso, Vênus está no centro, porque Vênus mostra isso, a vitória do espírito sobre a matéria. Seria a última fase da humanidade nesse plano cósmico. Então, pessoal, só para a gente ter uma noçãozinha de como trabalhar essas energias da polaridade dos nódulos, eu gostaria de falar aqui de cada eixo rapidamente, para vocês depois, em casa, verificarem nos mapas de vocês, para ver qual é a energia que vocês devem trabalhar nessa existência, nessa vida. Então, começando pelo eixo Áries-Libra. Se o nó do norte em Áries, o nó do norte em Áries, ele convida a alma a explorar a independência, a assertividade e a liderança, deixando para trás o apego excessivo aos outros e o medo de conflitos que o nó do sul em Libra pode indicar. Mas se o nó do norte em Libra, aí sugere a busca por parcerias harmoniosas e equilíbrio, afastando-se da tendência ariana de agir de forma impulsiva e egoísta. Eixo touro-escorpião. Com o nó do norte em touro,
A alma é chamada a cultivar a estabilidade, a segurança material, a percepções sensoriais, enquanto desapega das obsessões emocionais e das crises intensas de Escorpião. O nó do norte em Escorpião pede uma jornada em direção à transformação profunda e ao desapego, superando o apego excessivo à segurança material representada por Touro. O eixo Gêmeos-Sagitário. Lembrando, pessoal, que o nó do norte é para onde nós devemos seguir, tá? Nós devemos deixar o nó do sul, que é a cauda do dragão, e ir para sempre para o nó do norte. Então, o nó do norte em Gêmeos sugere o desenvolvimento da comunicação, da curiosidade e da adaptabilidade, deixando para trás as crenças dogmáticas e a rigidez filosófica de Sagitário. O nó do norte em Sagitário, a alma deve buscar uma visão mais ampla da vida, explorando a sabedoria espiritual, superando a dispersão e a superficialidade de Gêmeos. Eixo Câncer-Capricórnio. Quando o nó do norte está em Câncer, a missão envolve a conexão com as emoções, a família, o cuidado, afastando-se do foco excessivo na carreira e na ambição representada por Capricórnio. Se o nó do norte está em Capricórnio, o desafio é construir uma estrutura sólida e alcançar objetivos a longo prazo, transcendendo a dependência emocional e o apego ao passado de Câncer. Eixo Aquário, Leão-Aquário. O nó do norte em Leão convida à expressão criativa, ao brilho individual e à liderança carismática, superando a tendência de se esconder na coletividade e nas ideologias de Aquário. Com o nó do norte em Aquário, a alma é chamada a se envolver em causas humanitárias e a buscar a inovação, deixando de lado o egocentrismo e a necessidade de reconhecimento pessoal de Leão. E o último, eixo Virgem-Peixes. O nó do norte em Virgem pede um enfoque na ordem, no serviço prático e na atenção aos detalhes, enquanto o nó do sul em Peixe pode representar a necessidade de escapar da ilusão e da confusão emocional. O nó do norte em Peixes sugere a busca pela espiritualidade, pela compaixão e pela conexão com o universo, superando o perfeccionismo e a crítica de Virgem. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de um mapa de uma pessoa, uma personalidade muito conhecida nacionalmente, que já não está mais entre nós. Ele nasceu, a data de nascimento dele é 12 de setembro de 1902, mas que eu penso que ele conseguiu trabalhar bem esse caminho do nó do sul ao nó do norte pela biografia da vida dele. Eu acredito que ele conseguiu trabalhar bem essas energias. Então, vamos analisar rapidamente aqui as características que tem o mapa dele. Sol em Virgem, na casa 8, ou seja, uma pessoa que demonstra uma forte conexão emocional com o trabalho. Ascendente e Lua em Capricórnio, aqui na casa 1. Alguém com poder de muita realização, de iniciar e concretizar seus projetos, cumprir suas metas. Nó do Sul, a cauda do dragão, aqui em Áries, na 4. E nó do norte, a cabeça do dragão, do lado oposto, na casa 10. Ou seja, uma pessoa que sai do individualismo ariano, que sai do lar, que sai da sua casa, e trilha o caminho do outro, que é Libra. O outro, na casa 10, significa já uma dimensão mais social. Todo o trabalho dele foi feito no sentido de fazer algo para o social, para o outro. E aqui a gente percebe também que ele tem Júpiter na casa 1, ou seja, alguém que realizou, que almejava, que criava projetos grandiosos, tinha planos grandiosos e expansivos. Urano em Sagitário, na casa 11, mostra que ele era um idealista, alguém que pensava no futuro, um futurista com ideias inovadoras, de vanguarda, industrialização, tecnologia. Ou seja, esse mapa aqui, ele condiz muito bem com a pessoa que é o seu titular, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse mapa, pessoal, é do Juscelino. Eu não sei se o Juscelino conhecia de astrologia, mas
o mapa dele demonstra muito tudo que foi a trajetória da vida dele. Ou seja, uma pessoa que construiu uma cidade cosmopolita, que tem gente do mundo todo, do Brasil todo. Ele tinha planos grandiosos, ele, com ascendente em Capricórnio, ou seja, uma pessoa que tinha planos grandiosos que realizava, tinha um poder de realização muito grande. E ele sai, então, lá do interior, ele se formou em medicina, primeiramente, mas se aventurou pela política e foi onde ele se realizou. Ele conseguiu cumprir essa. Ele cumpriu realizar, ele saiu da individualidade e foi para o lado mais social, mais coletivo. Ele saiu do eu e trabalhou todo esse lado coletivo. Bom, já chegando ao final, eu gostaria de dizer que a astrologia, ele é o mapa, ele é o mapa realmente da nossa vida. A astrologia como é o guia da nossa jornada pessoal e espiritual. É a ferramenta para compreender e conduzir a nossa vida com sabedoria. A astrologia é o nosso GPS cósmico. Então, nós devemos aprender a usar essas influências astrais não de forma passiva, mas sim ativa. Nós devemos saber como utilizar essas energias em nosso favor, saber qual é o momento de agir, qual é o momento de não agir. Então, a astrologia nos dá essas orientações. Ela é uma forma de autoconhecimento muito importante para nos conhecer e para fazer com que nós tenhamos condições de evoluir e desenvolver essas nossas capacidades, esses nossos poderes latentes, que nada mais é do que essas nossas qualidades, essas nossas energias que nós podemos potencializar. E a astrologia nos mostra tudo isso. Então, por isso, a frase inicial do Alan Léo: os sábios governam os seus astros, o tolo aos seus obedece. Por quê? Porque aquele que não conhece essas energias astrais, ele se submete, ele vive num determinismo, ele age de acordo com seus instintos, ele age de acordo com essas energias que estão em movimento e não sabe utilizá-las em seu favor. Bom, pessoal, e para finalizar, realmente eu gostaria de fazer uma homenagem aqui ao nosso poeta estrábico e feioso, Olavo Bilac, que tem um poema muito bonito que fala exatamente sobre as estrelas, que tem o nome Via Láctea. E eu vou recitar aqui para vocês, eu vou colocar aqui na tela, que diz o seguinte: ora direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Pessoal, muito obrigada pela paciência de vocês, e se tiver algum comentário, alguma questão, fico à disposição. Muito obrigada. Bom, Márcia, parabéns pela brilhante apresentação. A astrologia realmente é uma linguagem e, ao mesmo tempo, nos traz esse autoconhecimento de quanto a gente precisa, desde que a gente sinta a necessidade de sair dessa roda do samsara, das encarnações, para poder encontrar um caminho diferente do que a repetição contínua, né, de inúmeras presenças nesse plano de existência. Seria interessante a gente saber, se todos estão aqui, sabemos onde está a cauda e o cabeça de dragão. É importante. É muito fácil, pessoal. Qualquer site que eles disponibilizam o mapa de vocês, muitas vezes até gratuitamente, é possível vocês verem lá. E alguns aparece só a cabeça, mas você sabe se a cabeça está no signo, o outro está no signo oposto. Então é tranquilo. Mas essa questão da cauda e da cabeça do dragão é importante sim, você saber o que que está te prendendo, o que que você precisa se livrar para você seguir no seu caminho nessa vida, para você evoluir. Não ficar repetindo padrões, como o Antônio falou aqui.
Acho que a proposta agora, Márcia, é a gente fazer o encerramento da gravação e deixar o espaço aberto para pergunta dos que estão nos assistindo também, para que a gente possa criar uma interação durante um tempo. O tema pede, né? Fique à vontade. Muito Obrigada obrigado pela sua por ter vez. aceito o convite. Foi muito bom. Eu lamentei que eu não tinha anotado aqui a cauda do dragão e o nó do norte, mas eu depois vou verificar com muita atenção. Muito obrigada mesmo, que você possa vir mais vezes na nossa loja. Nós vamos gostar muito. E aqui a gente geralmente para a gravação, que é para deixar as pessoas mais à vontade para conversar, tá bom? Então, obrigado. Eu vou então encerrar aqui a gravação.